Deus é soberano até sobre os reis da terra. A ideia religiosa muito simplista é de que Deus é um deusinho nosso, só da nossa religião. Os judeus, com frequência, pensavam que Deus era limitado a eles. Portanto, quando Israel estava debaixo de jugo, é que Deus estava fraco. Quando Israel era derrotado pelo inimigo, é que Deus não teve a força de livrar o seu povo. E o Deus, ou os deuses do inimigo eram mais fortes do que o Deus de Israel. Essa ideia era muito comum. Hoje também não é diferente. Muitos evangélicos pensam que Deus é o deusinho só da sua denominação. O pior é que há denominações que estão pregando isso, que Deus é exclusivo deles. Agora, infelizmente, né, essa ideia graça no meio de tantos que pregam sectarismo. Isso é sectarismo. Deus é muito grande, é soberano sobre a terra inteira, o universo todo. Não é só o deusinho religioso e mais especificamente da sua denominação, não. Ele é muito grande. Ele reina sobre tudo. Ele é o criador e sustentador do universo. Deus é grande, é soberano. A gente acha que Deus é moralista, então Deus está lutando para a nossa visão moral prevalecer. E a gente entra na política e tenta fazer leis para melhorar melhorar as leis do país de acordo com a nossa visão moral. E há pessoas que estão lutando contra o aborto, achando que Deus está sofrendo demais porque as leis estão caminhando na direção de facilitar o aborto ou até liberá-lo por completo. Então Deus está sofrendo, isso está sendo uma derrota para Deus. Tem muito crente pensando isto. Não, a liberdade de aborto é até permitida por Deus para que cada pessoa possa assumir seus atos. Mas e a pobrezinha da criança que vai ser assassinada? Ela está salva, não vai ser imputada culpa sobre ela, ela não tem consciência de pecado. Então, por que a gente vai ficar sofrendo por uma criança que vai chegar no céu antes de nós, na salvação? É um privilégio. Bem-aventurado é aquele que desde agora morre no Senhor. Apocalipse 14:13, inclusive as crianças. Bem-aventurada é a criança abortada. A gente é cristão ou não é? A gente crê na Bíblia ou não? A criança abortada é uma bem-aventurada. Não é uma pobrezinha, uma coitadinha que foi assassinada. Bem-aventurado é aquele que desde agora morre no Senhor. Deus não está sofrendo porque as leis estão facilitando o homossexualismo, então Deus está chorando por causa disso. Não, as pessoas precisam ter liberdade de pecar. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, dotado, portanto, de livre-arbítrio. Deus não quer que o pecado seja proibido. Isso vai ser no milênio, quando a lei estará em vigor de novo, mas agora não é assim. Nós estamos com liberdade, inclusive para pecar. As pessoas precisam ter liberdade para pecar. A fase probatória em que vivemos na terra é assim. O diabo está aí. Alguém diz, mas por que Deus não dá uma chicotada no diabo? Por que Deus não amarra logo esse diabo? Por que o diabo está fazendo tanta coisa? Deus está deixando? Por que Deus... Não, o diabo foi criado para isso e é com a permissão de Deus que ele faz isto. O diabo não faz coisa alguma sem a permissão de Deus. Deus criou o mal, criou Lucifer, permitiu que ele se desviasse, que se tornasse Satanás. Deus sabe quem é Satanás e o que Satanás faz, porque só faz com a permissão de Deus. Portanto, a atuação de Satanás é com a permissão de Deus. O Senhor não está diminuído por causa disso, não. O mal precisa crescer para que as pessoas possam escolher o bem. As pessoas estão
enganadas pelo mal. E é para serem enganadas mesmo. As pessoas que não querem saber de Deus vão ser enganadas mesmo. Não é isso que a Bíblia diz, Romanos capítulo 1? Por desprezarem o conhecimento de Deus, o Senhor entregou essas pessoas a uma maldade muito grande, uma disposição mental reprovável para praticarem coisas abomináveis, coisas horríveis. Deus quer que elas tenham liberdade de praticar isso. Deus não quer tolher essa liberdade. Seria contra a natureza de Deus, principalmente na era atual, na dispensação atual da graça, proibir as pessoas de fazerem aborto, de andarem no homossexualismo, de fazerem isso ou aquilo. Seria contra a natureza de Deus proibir as pessoas de pecarem. Elas precisam ter a liberdade de pecar. Isto é a época em que vivemos, mas isso vai acabar. Todos que têm que escolher estão tendo a oportunidade de escolher. Portanto, Deus é soberano sobre todos. E eu quero exemplificar aqui na história da Bíblia uma coisa muito interessante que aconteceu com Israel quando estava no cativeiro. O fato de Israel ter ido para o cativeiro não diminuiu o tamanho de Deus. Ele continuou sendo Deus o soberano. Israel, reino do norte, Deus viu que não prestava mais, não tinha jeito mesmo. E então Deus liberou aquele povo para o cativeiro, e se perdeu lá no cativeiro aquele povo do Reino do Norte, em Samaria. Mas Judá foi pelo mesmo caminho, e assim, indo pelo mesmo caminho, Deus fez com que o povo de Judá também passasse pelo cativeiro para aprender uma série de lições. Só que Judá ainda tinha um pouco de esperança. E Deus permitiu, tocando o coração de reis, como o rei Ciro, também outros reis, como o rei Xerxes, primeiro o Assuero, depois o rei Artaxerxes, foram reis que Deus dirigiu na sua soberania, através do testemunho de Daniel, de Esther, Mordecai, Esdras, Neemias. Deus influenciou esses reis, e esses reis fizeram a vontade de Deus, porque Deus é soberano. Não que esses reis serão salvos, eu não sei sobre isso. Eles não se proclamaram do povo de Deus, apenas Deus dirigiu esses reis para poderem fazer o que era da vontade dele. No caso aqui de Esdras, no capítulo 7, o Esdras estava servindo a Deus lá na corte da Pérsia. A Babilônia já tinha caído e a Pérsia dominava. E Deus estava dirigindo os acontecimentos ali na Pérsia através da sua soberania e de seus servos aqui na terra. Entre eles, o Esdras, que era um escriba entendido na lei de Deus, que era chamado pelo rei para consultas periodicamente. E o rei gostava da sinceridade do Esdras. E o Esdras ganhou o favor do rei, até que pediu para ir até Jerusalém para poder ajudar o povo na lei. O Esdras não foi construir o templo, nem as muralhas. Ele foi para ensinar o povo na lei de Deus. E quando ele pediu, o rei deu muito mais do que ele pediu. Além de toda a permissão, ajuda, o rei deu ordem para que a tesouraria real fornecesse dinheiro, mantimento e tudo que o Esdras precisasse. Aqui em Esdras 7:21 diz: eu mesmo, o rei Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros que estão da além do Eufrates tudo quanto os pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei de Deus, o Deus do céu, prontamente se lhe faça. Interessante, o Senhor tocou, despertou
ali o coração do rei Artaxerxes, era o rei do mundo naquela época. O reino da Pérsia dominava a maior parte do mundo naquela época. E o Senhor tocou o coração do rei para que ajudasse o Esdras na sua missão. Isso para nós é muito importante saber. Deus é soberano, dirige os reis da terra e a gente fica a pensar, meu Deus, por que o Senhor levantou os reis do comunismo, todos esses ditadores comunistas que mataram multidões? O Senhor é soberano. O comunismo exerceu um bom papel para filtrar os crentes verdadeiros, os cristãos que se converteram, que permaneceram debaixo da opressão comunista, são privilegiados, eles vão ter galardão no céu. Mas e os que pereceram? Os que pereceram é porque não buscaram o Senhor, não se consagraram a Deus. Não, aqueles que morreram assassinados, se eles estavam firmes no Senhor, foi boa coisa para eles. Eles estão na glória e vão nos receber lá. Portanto, o comunismo também foi levantado pelo Senhor. Os reis comunistas que mataram milhões e milhões e milhões aí na história fizeram bem para o cristianismo. Deus dirige a história sabendo o que faz. Ele é soberano sobre os reis, inclusive os maus também. Portanto, vamos apurar o nosso pensamento e ter mais reverência para com esse Deus tão grande e não ficar pensando que ele é um deusinho da nossa religião ou, mais especificamente ainda, da nossa denominação sectarista. Deus é muito mais. Ele continua sendo o Rei do Universo, Criador e sustentador do Universo. Ele é realmente soberano. É preciso que você saiba disso, meu irmão, minha irmã.